Capítulo 2. Partida de Monte Santo. Iam partir as tropas a 22 de fevereiro. E consoante a praxe, na véspera, à tarde, formaram numa revista em ordem de marcha para que se lhes avaliassem o equipamento e as armas. A partida realizar-se-ia no dia subsequente, irrevogavelmente. Determinará a ordem de detalhe. Neste pressuposto alinharam-se os batalhões num quadrado, perlongando as faces do largo de Monte Santo. Ali estavam o 7º, com efetivo superior ao normal, comandado interinamente pelo Major Rafael Augusto da Cunha Matos, o 9º, que pela terceira vez se aprestava à luta, ligeiramente desfalcado, sob o mando do Coronel Pedro Nunes Tamarindo, frações do 33º e 16º, dirigidas pelo Capitão Joaquim Quirino Vilarim, a bateria de 4 grupos do 2º Regimento, comandada pelo Capitão José Salomão Agostinho da Rocha, um esquadrão de 50 praças. Do 9º de Cavalaria, ao mando do Capitão Pedreira Franco, contingentes da Polícia Baiana, Corpo de Saúde chefiado pelo Doutora Ferreira Nina, e Comissão de Engenharia. Excetuavam-se 70 praças do 16º, que ficariam com o Coronel Souza Menezes guarnecendo a vila. Eram ao todo 1.281 homens, tendo cada um 220 cartuchos nas patronas e cargueiros, à parte a reserva de 60.000 tiros no comboio geral. Fez-se a revista. Mas contra a expectativa geral, ao invés da voz de ensarilhar armas e debandar, ressoou a corneta ao lado do comando em chefe, dando a de coluna de marcha. O Coronel Moreira César, deixando depois, a galope, o lugar onde até então permanecerá, tomou-lhe logo à frente. Iniciava-se quase ao cair da noite a marcha para Canudos. O fato foi de todo em todo inesperado. Mas não houve o mais leve murmúrio nas fileiras. A surpresa, retratando-se em todos os olhares, não perturbou o rigor da manobra. Retumbaram os tambores na vanguarda, deslocaram-se sucessivamente as seções, desfilando, adiante, a 2 de fundo, ao penetrarem o caminho estreito, abalou o trem da artilharia, rodaram os comboios. Um quarto de hora depois, os habitantes de Monte Santo viam desaparecer, ao longe, na última curva da estrada, a terceira expedição contra Canudos. Primeiros erros. A vanguarda chegou em 3 dias ao Cumbe sem o resto da força, que ficará retardada algumas horas, com o comandante retido numa fazenda próxima por outro ataque de epilepsia. E na antemanhã de 26, tendo alcançado na véspera o sítio de Cajazeiras, a 2,5 léguas do Cumbe, abalaram rumo direto ao norte, para a Serra Branca mais de 3 léguas na frente. Esta parte do sertão, na orla dos tabuleiros que se dilatam até Jeremoabo, diverge muito das que temos rapidamente bosquejado. É menos revolta e é mais árida. Rareiam os cerros de flancos abruptos e estiram-se chapadas grandes. O aspecto menos revolto da terra, porém, encobre empeços porventura mais sérios. O solo arenoso e chato, sem depressões em que se mantenham, reagindo aos estios, as cacimbas salvadoras, é absolutamente estéril. E como as maiores chuvas ao caírem, longamente intervaladas, mal embebem, prestes desaparecendo sorvidas pelos areais, cobre o flora mais rarefeita, transmudando-se as caatingas em caatanduvas. Na plenitude do estio de novembro a março, a desolação é completa. Quem por ali se aventura tem a impressão de varar por uma roçada enorme de galhos secos entrançados, onde a faúlha de um isqueiro ateia súbitos incêndios, se acaso estes não se alastram espontaneamente no fastígio das secas, nos meios dias quentes. Quando o Nordeste atrita rijamente as galhadas, completa-se então a ação esterilizadora do clima, e por maneira tal que naquele trato dos sertões ansem um povoado e onde passam, rápidos, raros viajantes, pela estrada de Jeremoabo a Bom Conselho, inscrito
em vasto círculo irregular tendo como pontos determinantes os povoados que o abeiram, do Ucumbe ao sul, a Santo Antônio da Glória ao norte, de Jeremoabo a leste, a Monte Santo a oeste, se opera lentamente a formação de um deserto. As árvores escasseiam, dominando a vegetação inteira, quase exclusivos em certos trechos, enredam-se, em todos os pontos, mirrados arbúsculos de mangabeiras, único vegetal que ali medra. Sem decair, graças ao látex protetor que lhe permite, depois das soalheiras e das queimadas, cobrir de folhas e de flores os troncos carbonizados, à volta das estações propícias. Nova estrada. Mas a expedição por ali enveredava na quadra mais imprópria. E tinha que caminhar, de arranco, sob temperatura altíssima que esgotava os soldados e não os insolava à mercê da secura extrema dos ares, até ao ponto prefixado, onde a existência de uma cacimba facultaria a alta. A travessia foi penosamente feita. O terreno inconsistente e móvel fugia sob os passos aos caminhantes, remorava a tração das carretas absorvendo as rodas até ao meio dos raios, opunha salteadamente, flexíveis barreiras de espinheirais, que era forçoso destramar a facão, e reduplicava, no reverberar intenso das areias, a dustão da canícula. De sorte que ao chegar, à tarde, à Serra Branca, a tropa estava exausta. Exausta e sequiosa. Caminhara 8 horas sem parar, em pleno ardor do sol bravio do verão. Mas para a sede naturável, que resulta da quase completa depressão das veias esgotadas pelo suor, encontrarão-se, ali, na profundura de uma cava, alguns litros d'água. Fora previsto o transe, como vimos. Procurou-se cravar o tubo da bomba artesiana. A operação, porém, e os seus efeitos eram impacientemente aguardados, resultou inútil. Era inexequível. Ao invés de um bate-estacas que facilitasse a penetração da sonda, haviam conduzido aparelho de função inteiramente oposta, um macaco de levantar pesos. Ante o singularíssimo contratempo, só havia alvitrar-se-a partida imediata, malgrado a distância percorrida, para o sítio do Rosário, 6 léguas mais longe. A tropa combalida abalou à tarde. A noite colheu-a na marcha, feita ao brilho das estrelas, varando pelas veredas rendilhadas de espinhos. Calcula-se o que foi essa jornada de 8 ou 10 léguas, sem folga. 1000 e tantos homens penetrando, quase em cambaleios. Torturados de sede, acurvados sob as armas, em pleno território inimigo. O tropear soturno das fileiras, o estrépito dos reparos e carretas, os tinidos das armas, esbatiam-se na calada do ermo e naquela sonância ilhada no silêncio se afogavam imperceptíveis. Estalidos nas macegas. Ladeavam a tropa, em rastejamentos à orela dos desvios, ou os espias dos jagunços. Ninguém cuidava neles. Abatidos de um dia inteiro de viagem os expedicionários, deslembrados da luta, iam sob o anelo exclusivo do pouso apetecido. Seguiam imprudentemente, de todo entregues ao tino e lealdade dos guias. Mas afinal pararam, em plena estrada, e alguns estropiados. Perdiam-se distanciados a retaguarda e os mais robustos mesmo. A custo caminhavam. Foi uma alta breve, ilusório descanso, praças caídas ao longo dos caminhos, oficiais dormindo, os que dormiam, com as rédeas dos cavalos eleadas aos punhos. E reatada. A marcha, na antemanhã seguinte, reconheceram que estavam na zona perigosa. Cinzas de fogueiras a cada passo encontradas e algumas ainda mornas, restos de repastos em que eram precelente vitualha jabutis assados e quartos de cabrito, rastros frescos. Na areia, entranhando-se tortuosamente nas caatingas, diziam que os sertanejos ali tinham estado, e passado também a noite, rodeando-os, invisíveis, nas rondas cautelosas.
Na porteira velha a vanguarda parece mesmo havê-los surpreendido, ocasionando precípite debandada. Ficaram junto à fogueira uma pistola de 2 canos e um ferrão de vaqueiro. O rosário foi alcançado antes do meio-dia, ao tempo que caía. Violento e transitório aguaceiro, como só em sobrevir durante aquela quadra nos sertões. Aquele sítio, destinado a celebrizar-se no correr da campanha, era o que eram os demais das cercanias. Uma ou duas casas pequenas de telha-vã, sem soalho, ladeadas de uma cerca de achas, ou paus roliços, fronteando um terreiro limpo com algumas árvores franzinas, e tendo, pouco distante, a cacimba ou a ipueira que determinou a escolha do local. A expedição ali acampou. Estava no âmago do território inimigo e, ao que se figura, invadiram-na pela primeira vez as apreensões da guerra. Dilo incidente expressivo. No dia 1º de março, precisamente na hora em que outra chuva passageira e forte caía sobre a tropa desabrigada, estrugiram as notas de um alarma. O inimigo, certo, aproveitará o ensejo para sobressaltear os invasores, ligando-se ao furor dos elementos e surgindo naquele chuveiro, de improviso, armas disparadas no fragor da trovoada que abalava a altura, escorrendo e caindo, resvalando no chão escorregadio e encharcado, esbarrando-se em carreiras cruzadas sob o fustigar das bátegas. Oficiais e praças procuravam a formatura impossível, vestindo-se, apresilhando cinturões e talins, armando-se às carreiras. Surdos as discordes vozes de comando, alinhando seções e companhias ao acaso, num tumulto. E daquele enredamento de fileiras rompeu aforradamente, de arremesso, um cavaleiro isolado, sem ordenanças, precipitando-se a galope entre os soldados tontos e lançando-se pela estrada, na direção provável do inimigo, mal alcançado pelo engenheiro militar Domingos Leite. Era o coronel Moreira César. Felizmente o inimigo imaginário, a quem ia entregar-se, procurando naquela arremetida inútil, era um comboio de gêneros enviados por um fazendeiro amigo, das cercanias. 87. Tirante este incidente o dia passou em completa paz, tendo vindo à tarde um correio de Monte Santo e cavalos para o esquadrão que até ali viajara em muares imprestáveis. E na alta madrugada no dia 2, os batalhões marcharam para o Angico, onde chegaram às 11 horas da manhã, acampando dentro do grande curral do sítio em abandono. Estava assente o plano definitivo da rota, adrede concebido de modo a diminuir o esfalfamento das marchas forçadas anteriores. Descansando todo o resto do dia no rancho do vigário a tropa abalaria, a 3, para o Angico, andando apenas uns 8 quilômetros, e ali, novamente descansando, pernoitaria. Decampando a 4. Iria diretamente sobre Canudos, depois de caminhar pouco mais de légua e meia. Como estavam em pleno território inimigo, tomaram-se dispositivos para garantir o acampamento, rodeando-o. De piquetes e sentinelas circulantes o coronel César internou-se na caatinga próxima, onde mandou armar a sua barraca. Ali, não ocultou aos chefes dos corpos a segurança absoluta que tinha na vitória. Apresentaram-lhe vários alvitres atinentes a rodearem de maiores resguardos a investida, um dos quais, aventado pelo comandante do 7º, impunha modificação preliminar da ordem até então adotada na marcha. Sugeria a divisão em duas, da coluna até então unida, destinando-se uma forte vanguarda para o reconhecimento e o primeiro combate entrando a outra na ação, como reforço. Desse modo, se por qualquer circunstância se verificassem poderosos os recursos do adversário, tornar-se-ia factível um recuo em ordem para Monte Santo, onde se reorganizariam, aumentadas as forças. Contra o que era de esperar, o chefe expedicionário não desadorou o alvitre. A tropa prosseguiria a 3, pelo amanhecer, adstrita a um plano lucidamente traçado. Em marcha para o Angico. Entretanto, ao marchar para o Angico levava uma ordem que era a mesma da partida do Ucumbe, e na frente um piquete de exploradores montados, um guia, Manuel Rosendo, experimentado e
Bravo, e a comissão de engenharia, uma companhia de atiradores. Do 7º, comandada pelo tenente Figueira, ala direita do 7º com o Major Cunha Matos, marchando de costado, levando no centro o respectivo comboio de munições, primeira divisão do 2º Regimento. Sob a imediata direção de Salomão da Rocha, ala esquerda do 7º. Dirigida pelo capitão Alberto Gavião Pereira Pinto, 2ª Divisão de Artilharia, do 1º Tenente Marcos Pradel de Azambuja, ala direita. Do 9º, sob o mando do Coronel Tamarindo, separada da esquerda. Dirigida pelo capitão Felipe Simões, pelo respectivo comboio. A retaguarda o Corpo de Saúde, contingentes do 16º, do capitão Quirino Vilarim, e o comboio geral guardado pela Polícia Baiana, por último a cavalaria. O coronel César, na vanguarda, ia entre a companhia de atiradores e a ala direita do 7º. Tinham partido às 5 horas da manhã. Alcançavam a região característica dos arredores de Canudos, fortemente eriçada de serranias vestidas de vegetação raquítica, de cardos e bromélias, recortada de regatos derivando em torcicolos, a num crescente enrugamento da terra cada vez mais adversa, onde a vinda recente das chuvas ainda não estendera a vestimenta efêmera da flora revivente, velando-lhe os pedroiços e os algares. Os chuvisqueiros da véspera, como sucede na plenitude do estio, haviam passado sem deixarem traços. O solo requeimado absorvera-os e repelira-os, permanecendo ressequido e agro. Em roda, até aonde se estendia o olhar, pelo bolear dos cerros, pelas rechãs que se estiram nos altos, pelas várzeas que os circuitam, pelas serranias de flancos degradados, por toda a parte, o mesmo tom nas paisagens a um tempo impressionadoras e monótonas. A natureza imóvel, caída num grande espasmo, sem uma flor sobre as ramagens nuas, sem um bater de asas nos ares quietos e serenos. A coluna em marcha, estirada numa linha de 3 quilômetros, cortava-a em longo risco negro e tortuoso. Viam-se, adiante próximas, ao norte, as últimas serranias que rodeiam Canudos, sem que este abeirar-se do objetivo da luta conturbasse o ânimo dos soldados. Psicologia do soldado brasileiro. Seguiam tranquilamente a passo ordinário e seguro. Da extensa linha da brigada evolava-se um murmúrio vago de milhares de sílabas emitidas a meia voz, aqui, ali, repentinamente salteadas de risos joviais. Os nossos soldados estadiavam o seu atributo preeminente naquela alacridade singular com que se aproximavam do inimigo. Homens de todas as cores, amálgamas de diversas raças, parece que no sobrevir dos lances perigosos e no abalo de emoções fortíssimas, lhes preponderam, exclusivas, no ânimo, por uma lei qualquer de psicologia coletiva, os instintos guerreiros, a imprevidência dos selvagens, a inconsciência do perigo, o desapego à vida e o arremesso fatalista para a morte. Seguem para a batalha como para algum folguedo turbulento. Intoleráveis na paz que os molifica, e infirma, e relaxa, inclassificáveis nas paradas das ruas, em que passam sem garbo, sem aprumo. Corcundas sob a espingarda desastradamente manejada, a guerra é o seu melhor campo de instrução e o inimigo o instrutor predileto, transmudando-os em poucos dias, disciplinando-os, enrijando-os, dando-lhes em pouco tempo, nos exercícios extenuadores da marcha e do combate, o que nunca tiveram nas capitais festivas, a altivez do porte, a segurança do passo, a precisão do tiro, a celeridade das cargas. Não sucumbem à provação. São inimitáveis no caminhar dias a fio pelos mais malgradados caminhos. Não bosquejam a reclamação mais breve nas piores aperturas, e nenhum se lhes emparelham no resistir à fome, atravessando largos dias à brisa, segundo o dizer de seu calão pintoresco. Depois dos mais angustiosos transes, vimos valentes escaveirados meterem a bulha o martírio e troçarem, rindo, com a miséria. No combate, certo, nenhum é capaz de entrar e sair, como o prussiano,
com um podômetro preso à bota, é desordenado, é revolto, é turbulento, é um garoto heróico e terrível, arrojando contra o adversário, de par com a bala ou a pranchada, um dito zombeteiro e irônico. Por isto se imprópria ao desdobramento das grandes massas nas campanhas clássicas. Manietam-no as formaturas corretas. Estonteia o mecanismo da manobra complexa. Tortura a obrigação de combater adstrito ao ritmo das cornetas. E de bom grado obediente aos amplos movimentos da estratégia. Seguindo, impassível, para os pontos mais difíceis, quando o inimigo lhe chega à ponta do sabre e quer combater a seu modo. Bate-se, então, sem rancor, mas estrepitosamente, fanfarrão, folgando entre as cutiladas e as balas, arriscando-se doidamente. Barateando a bravura. Falo, porém, de olhos fixos nos chefes que o dirigem e de cuja energia parece viver exclusivamente. De sorte que a mínima vacilação daqueles tem, de chofre, extintas todas as ousadias e cai num abatimento instantâneo salteado de desânimos invencíveis. Ora, naquela ocasião, tudo vaticinava aos expedicionários a vitória. Com tal chefe não havia a cogitar em reveses. E endireitavam. Firmes para a frente, impacientes por virem as mãos com o adversário esquivo. Vendiam escandalosamente a pele do urso sertanejo. Gizavam antecipadas façanhas, coisas de pasmar, depois. Aos ouvintes crédulos e tímidos, cenas joco-trágicas, lá dentro. Na tapera monstruosa, quando a varressem a tiro. E faziam planos bizarros, projetos prematuros, iniciados todos por uma preliminar ingênua, quando eu voltar. Alguns, às vezes, saíam-se com um pensamento extravagante. E no burburinho confuso passava, sulcando, um ondular de risos mal contidos. Além disto, aquela manhã resplandecente os alentava. O belo firmamento dos sertões arqueava-se sobre a terra, irisado, passando em transições suavíssimas do zênite azul à púrpura deslumbrante do oriente. Ademais o adversário que deixara livre até ali o caminho, desdenhando os melhores trechos para o cortar, ameaçava-os de um único contratempo sério, o topar em vazio o arraial sedicioso. Assustava-os esse desapontamento provável, a campanha transformada em passeio militar penoso, a volta em glória, sem o dispêndio de um cartucho. Capítulo 3. Pitombas. E nestas disposições admiráveis quando chegaram a Pitombas. O pequeno ribeirão que ali corre, recortando fundamente o solo, ora ladeia, ora atravessa a estrada, interrompendo-a, serpeante. Por fim a deixa antes de chegar ao sítio a que dá o nome. Arqueando-se em volta longa, um quase semicírculo de que o caminho é a corda. O primeiro encontro tomou por esta a tropa. E quando a vanguarda lhe atingiu o meio, estourou uma descarga de meia dúzia de tiros. Era afinal o inimigo. Algum piquete de sobre-ronda à expedição, ou ali aguardando que aproveitará a conformação favorável do terreno para um ataque instantâneo, ferindo-a de soslaio, e furtando-se a seguro pelas passagens cobertas das ribanceiras do rio. Mas atirara com firmeza e abatera, mortalmente ferido, um dos subalternos da companhia de atiradores, o alferes Poli, além de 6 a 7 soldados. Descarregar as armas e fugir a tempo de escapar à réplica, que foi pronta. Para logo conteirados os canhões da divisão Salomão, a metralha explodiu no matagal rasteiro. Os arbustos dobraram acamando-se, como a passagem de ventanias ríspidas. Varreram-no. Logo depois nos ares, ainda ressoantes dos estampidos, correu triunfalmente o ritmo de uma carga e destacando-se, desenvolvida em atiradores, do grosso da coluna, a ala direita do 7º lançou-se na direção do inimigo, atufando-se nas macegas, a marche-marche, roçando-as a baioneta. Foi uma diversão gloriosa e rápida. O inimigo furtara-se ao recontro. Volvidos minutos, a ala tornou à linha da coluna entre aclamações,
enquanto o antigo toque de Trindades era agora o sinal da vitória, soava em vibrações altíssimas. O comandante em chefe abraçou, num lance de alegria sincera, o oficial feliz que dera aquele repelão valente no antagonista, e considerou auspicioso o encontro. Era quase para lastimar. Tanto aparelho bélico, tanta gente, tão luxuosa encenação em campanha destinada a liquidar-se com meia dúzia de disparos. Esta gente está desarmada. As armas dos jagunços eram ridículas. Como despojo, os soldados encontraram uma espingarda pica-pau, leve de cano finíssimo, sobre a barranca. E estava carregada. O coronel César, mesmo a cavalo, disparou-a para o ar. Um tiro insignificante, de matar passarinho. Esta gente está desarmada, lhe disse tranquilamente. E reatou-se a marcha, mais rápida agora, a passos estugados. Ficando em pitombas os médicos e feridos, sob a proteção do contingente policial e resto da cavalaria. O grosso dos combatentes perdeu-se logo adiante, em avançada célere. Quebrara-se, de vez, o encanto do inimigo. Os atiradores e flanqueadores, na vanguarda, batiam o caminho e embrenhavam-se nas caatingas, rastreando os espias que acaso por ali houvesse, desençando-as das tocaias prováveis, ou procurando alcançar os fugitivos que endireitavam para Canudos. O recontro fora um choque galvânico. A tropa, a marche-marche, prosseguia, agora, sob a atração irreprimível da luta nessa ebriez mental perigosíssima, que estonteia o soldado duplamente fortalecido pela certeza da própria força e a licença absoluta para as brutalidades máximas, o pânico e a bravura. Porque no exército que persegue há o mesmo automatismo impulsivo dos exércitos que fogem. O pânico e a bravura doida. O extremo pavor e a audácia extrema, confundem-se no mesmo aspecto. O mesmo estonteamento e o mesmo tropear precipitado. Entre os maiores obstáculos, e a mesma vertigem, e a mesma nevrose torturante abalando as fileiras, e a mesma ansiedade dolorosa, estimulam e alucinam com idêntico vigor o homem que foge. A morte o homem que quer matar. É que um exército é, antes de tudo, uma multidão. Acervo de elementos heterogêneos em que basta irromper uma centelha de paixão para determinar súbita metamorfose, numa espécie de geração espontânea em virtude da qual milhares de indivíduos diversos se fazem um animal único, fera anônima e monstruosa caminhando para dado objetivo com finalidade irresistível. Somente a fortaleza moral de um chefe pode obstar esta transfiguração deplorável, descendo, lúcida e inflexível, impondo uma diretriz em que se retifique o tumulto. Os grandes estrategistas têm, instintivamente, compreendido que a primeira vitória a alcançar nas guerras está no debelar esse contágio de emoções violentas e essa instabilidade de sentimentos que com a mesma intensidade lançam o combatente nos mais sérios perigos e na fuga. Um plano de guerra, riscado a compasso numa carta, exige almas inertes, a máquinas de matar, firmemente encarrilhadas nas linhas que preestabelece. Mas estavam longe deste ideal sinistro os soldados do coronel Moreira César, e este ao invés de reprimir a agitação ia ampliá-la. Far-se-ia o expoente da nevrose. Sobreviera, entretanto, ensejo para normalizar a situação. Chegaram ao Angico, ponto predeterminado da última parada. Ali, estatuíra-se em detalhe, repousariam. Decampariam pela manhã do dia seguinte, cairiam sobre Canudos após 2 horas de marcha. O ímpeto que trazia a tropa, porém, teve uma componente favorável nas tendências arrojadas do chefe. Obsediava o anseio de vir logo às mãos com o adversário. A alta do Angico foi de 1/4 de hora, o indispensável para mandar tocar a oficiais, reuni-los sobre pequena ondulação dominante sobre os batalhões, ofegantes em torno e apresentar-lhes
olvidando o axioma de que nada se pode tentar com soldados fatigados, o alvitre de prosseguirem naquela arremetida até ao arraial, meus camaradas. Como sabem, estou visivelmente enfermo. Há muitos dias não me alimento, mas Canudos está muito perto. Vamos tomá-lo. Foi aceito o alvitre. Vamos almoçar em Canudos, disse, alto. Respondeu-lhe uma ovação da soldadesca. A marcha prosseguiu. Eram 11 horas da manhã. Dispersa na frente a companhia de atiradores revolvia as moiteiras, dentre as quais, distantes, raros tiros, espaçados, de adversários em fuga, estrondavam, como se tivessem um intuito único de atraírem ao resto da tropa, espelhando estratégia ardilosa. A armada arrebatá-la até ao arraial naquelas condições desfavoráveis, a combalida e exausta de uma marcha de 6 horas. Em acelerado. Há um atestado iniludível desta arrancada louca, encurtando o fôlego dos soldados perto da batalha, para que se não remorasse o passo de carga da infantaria, foi permitido às praças arrojarem de si as mochilas, cantis e bornais, e todas as peças do equipamento. Excluídos os cartuchos e as armas, que a cavalaria, a retaguarda, ia recolhendo, à medida que encontrava. Neste avançar desapoderado, galgaram a achada breve do alto das Umburanas. Canudos devia estar muito perto, ao alcance da artilharia. A força fez alto. 2 cartões de visita ao conselheiro. O guia jesuíno, consultado, apontou com segurança a direção do arraial. Moreira César pôs em batalha a divisão Pradel e, graduada a alça de mira para 3 quilômetros, mandou dar 2 tiros, segundo o rumo indicado. Lá vão 2 cartões de visita ao conselheiro, e disse, quase jovial, com humorismo superior de um forte. A frase passou como um frêmito entre as fileiras. Aclamações. Renovou-se a investida febrilmente. O sol dardejava a prumo, transpondo os últimos acidentes fortes do terreno. Os batalhões abalaram, dentro de uma nuvem pesada e cálida, de poeira. De súbito, surpreendeu-os a vista de Canudos. E estavam no alto da favela. Um olhar sobre Canudos. Ali estava, afinal, a tapera enorme que as expedições anteriores não haviam logrado atingir. Aparecia, de improviso, toda, numa depressão mais ampla da planície ondulada. E no primeiro momento, antes que o olhar pudesse acomodar-se àquele montão de casebres, presos em rede inextricável de becos estreitíssimos e dizendo em parte para a grande praça onde se fronteavam as igrejas, o observador tinha a impressão exata de topar, inesperadamente, uma cidade vasta. Feito grande fosso escavado, à esquerda, no sopé das colinas mais altas, o vaza-barris abarcava-a e infletia depois, endireitando em cheio para leste, rolando lentamente as primeiras águas da enchente. A casaria compacta em roda da praça pouco e pouco se ampliava, distendendo-se, avassalando os cerros para leste e para o norte até as últimas vivendas isoladas, distantes, como guaritas dispersas, sem que uma parede branca ou telhado encaliçado quebrasse a monotonia daquele conjunto assombroso de 5.000 casebres impactos numa ruga da terra. As 2 igrejas destacavam-se, nítidas. A nova, à esquerda do observador, ainda incompleta, tendo aprumadas as espessas e altas paredes mestras, envolta de andaimes e bailéus, mascarada ainda de madeiramento confuso de través, vigas e baldrames, de onde se alteavam as pernas rígidas das cabras com os moitões oscilantes, erguida dominadoramente sobre as demais construções, assoberbando-a. Planície extensa, e ampla, retangular, firmemente assente sobre o solo, patenteando nos largos muros grandes blocos dispostos numa amarração perfeita, tinha, com efeito, a feição completa de um baluarte formidável. Mais humilde,
construída pelo molde comum das capelas sertanejas, enfrentava a igreja velha. E mais para a direita, dentro de uma cerca tosca, salpintado de cruzes pequenas e mal feitas, sem um canteiro, sem um arbusto, sem uma flor, aparecia um cemitério de sepulturas rasas, uma Tibicoera triste. Defrontando-as, do outro lado do rio, breve área complanada contrastava com o ondear das colinas estéreis, algumas árvores esparsas, pequenos renques de palmatórias rutilantes e as ramagens virentes de 6 pés de quixabeiras davam-lhe o aspecto de um jardim agreste. Aí caía a encosta de um esporão do morro da favela, avantajando-se até ao rio, onde acabava em corte abrupto. Estes últimos rebentos da serrania tinham a